noite, meus irmãos. Essa música, ela fala muito ao meu coração, porque ela é baseada no texto da mulher samaritana, aquela mulher que foi buscar água no poço, e o Senhor fala da salvação em Cristo Jesus. E aí, para quem não sabe, é um medley nessa música. A hora que vai naquele finalzinho lá, quero beber, é uma outra música do Diante do Trono, de mil e deixa pra lá, né? Mas eu lembro que foi na época que eu me converti. Então quando ela puxa para essa parte do quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede, rega o meu interior, me lembra da época em que o Senhor Jesus entrou na minha vida, que Ele regou o meu interior. E desde então, essa palavra dele, a mulher samaritana, que quando ele diz que ele tem uma água, que se ela beber da água que ele tem para ela, fluirá do interior dela rios de água viva. Em outras palavras, aquilo nunca vai secar. Eu posso dizer que na minha vida jorra até hoje. Agora que você fala aleluia, amém, glória a Deus, eu sei que na sua também, desde o dia que você entregou a vida para Jesus, não tem parado de fluir do seu interior rios de água viva, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Apesar de mim e de você tem aprendido. Nós começamos semana passada, meus irmãos, por ocasião do Setembro Amarelo, onde o mundo lembra sobre a prevenção ao suicídio, sobre pensarmos sobre a questão do suicídio. E você conhece a história, um jovem que tinha um carro amarelo, que ele se suicidou, e por conta desse jovem americano, ganhou esse nome, Setembro Amarelo. E pensamos na saúde emocional nesse tempo, e por isso nós começamos domingo passado a falar sobre os nossos temperamentos. Expliquei domingo passado que os temperamentos colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico não é algo que a Bíblia diz que não está na Bíblia essas definições, Isso é algo da psicologia, mas que se tornou um fato, e que nós olhamos na palavra de Deus como realmente a palavra pode ajudar a cada um de nós nos nossos temperamentos. Enfim, a série se chama Temperamentos Transformados, e semana passada nós falamos sobre o sanguíneo, Você aí, quem já entendeu o que é sanguíneo aí, levanta a mão. Levanta a mão. Quem é sanguíneo, levanta a mão. Aí. Mas eu sei que você é por 2 pontos, que você não é outra coisa. Já me contaram isso no seu teste aí. Quase que você não é um sanguíneo. Mas o sanguíneo é assim. Enfim, meus irmãos, o sanguíneo, nós vimos semana passada que ele é espontâneo. Você que não veio, vê se você se identifica. Ele é espontâneo, comunicativo e alegre. Mas que esse mesmo sanguíneo precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus para não cair não coloca isso aí, não, senão... tá lá no sanguíneo? Tá, então vamos lá que é melhor, Obrigado. Qualidades do sanguíneo: bom companheiro. Sanguíneo estufa o peito aí, bom companheiro, compreensivo, comunicativo, entusiasta, simpático e amável. Mas não é pontos fracos, pontos que precisam de melhoria, Indisciplinado, fala Deus, inseguro, egocêntrico, exagerado e medroso. Enfim, meus irmãos, o sanguíneo tem suas qualidades e os seus pontos que precisam melhorar. E nós aprendemos semana passada sobre um sanguíneo na Bíblia, que é o Pedro, que, como falávamos antigamente, ele é mais para frente do que para-choque de Toyota, o tanto que ele é impulsivo, o tanto que ele é o primeiro ali a tomar iniciativa, decisões, mas às vezes se precipita e às vezes faz besteiras, Enfim, aprendemos que alguém que tem um temperamento sanguíneo pode ser também transformado por Jesus, como foi Pedro. E nós falamos também, meus irmãos, 3 coisas que eu quero que nós vamos lembrar nessas 4 mensagens. Essa série de mensagens, ela tem um objetivo, ou melhor, 3. O primeiro deles é
Conhecimento é você se conhecer, você entender como você é. Talvez você não tenha essa dimensão de como você é, e também você conhecer o cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, ou aqueles que estão em volta de você, né? Então, é para melhor você conhecer o outro e você saber então lidar com o outro e ajudar o outro a lidar com você. Você viu aí que a minha amada e querida esposa é sanguínea, né? E eu bem sei que ela é mesmo, porque quando eu estava preparando, eu percebi claramente. E aí você agora tem um motivo para orar por nós, porque hoje nós veremos sobre outro temperamento, da qual me identifiquei, que é o colérico. Vamos ver o colérico, tá lá? Olha como é que é o colérico. Qualidades que eu tenho: independente, obstinado, otimista, prático. Gilberto, prático, eficiente, decidido, um líder. Agora segue para frente, né? Sim ou não? Pontos de melhoria. Eita, agora. Sarcástico, impaciente. Mas eu sou um colérico transformado já, meus irmãos. Amém. Intolerante. Eita. Vaidoso. Autossuficiente. Meus irmãos, se você... Quem já quer se entregar pode levantar a mão. Eu sou um colérico. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Pode levantar a mão, Lelinho. Pode lá. Ai, Jesus. Tô brincando. Quem tem que saber é você. Meus irmãos, o colérico, ele é forte, decidido, é um líder nato, mas também precisa aprender a se render à direção de Cristo. E o exemplo que nós queremos falar hoje é sobre o apóstolo. Quem será que era colérico? Apóstolo Paulo, antes e depois do encontro com Jesus. Vamos, no geral, reforçar aqui os pontos fortes do colérico. Determinado, disciplinado. Conhece alguém determinado, disciplinado, que realmente organiza as coisas, que a disciplina é o objetivo. Se tiver que sair, se sair da disciplina, prático, corajoso, líder natural, mas que também é autoritário, impaciente, intolerante, explosivo e controlador. Já percebo umas cutucadas na costela do esposo e da esposa. Meus irmãos, uma frase que define o colérico, achei interessantíssimo isso aqui: eu faço acontecer. Meus irmãos, vou lutar para mim não me entregar hoje, não acabar comigo aqui diante de vocês, né? Mas o colérico tem esta frase que o define: eu faço acontecer. Isso demonstra autossuficiência, demonstra praticidade, demonstra disciplina, demonstra também alguém autoritário e alguém também controlador. Enfim, uma frase que define o colérico, uma expressão: eu faço acontecer. Agora, olha essa outra expressão: o colérico é como fogo, ele aquece, ilumina e guia. Olha que coisa maravilhosa, coléricos. Colérico aquece, ilumina e guia. Mas o colérico sem controle pode queimar e destruir. Meus irmãos, uma vez, acho que eu já contei essa história aqui, nós temos um intercâmbio da igreja nossa em Mineiros com a igreja Batista Betel em Goiânia. Nós fomos com o ônibus até Goiânia, maravilhoso, tempo maravilhoso, intercâmbio. Na hora de ir embora, o ar-condicionado do ônibus já estava dando problema na ida, e na volta ele ligava só um pouquinho lá e não esquentava.
E eu pus na minha cabeça, e talvez entrando na pilha do povo, do ônibus, que o motorista é que não estava ligando o ar na sua potência máxima. E o motorista era um cara bem chato, bem bobo mesmo. Mas aí, meus irmãos, quando o problema está apresentado, quem é que tem mais chance de explodir? O colérico. Meus irmãos, o fato é que eu comecei a conversar com aquele motorista, comecei a ficar nervoso, irritado, e eu falei muitas besteiras para aquele motorista, muita coisa, a ponto de o pessoal do ônibus ficar assustado comigo. Até que o meu amigo Anderson, que hoje é pastor Anderson, me chamou e falou: Wagner, para com isso, o cara tá ficando nervoso e ele vai dirigir esse ônibus de Goiânia a Mineiros. Para quem não sabe, 440 quilômetros, ainda na pista simples, que não era duplicado na época. Percebe que no meu ímpeto ali, achando estar certo, e eu faço acontecer, eu faço resolver, eu estava colocando em risco a vida de 40 e poucas pessoas, que o ônibus estava lotado. Outra vez, que eu vou acabar comigo hoje, mas outra vez, na faculdade de administração, um professor de estatística falando que todos nós tínhamos que comprar a calculadora HP. Se você já é da área, você sabe, e ela não é baratinha, pelo menos na época não era. E eu não tinha condições, eu fui falar para ele que eu não tinha condições naquele momento. E aí ele falou muito asperamente que eu tinha que comprar, que todo mundo tinha que comprar, senão ia bombar na matéria. E ele foi muito mal educado. E eu, de maneira prática, como colérico, rebati na mesma moeda. E a discussão foi muito feia, mas ficou só na boca, né? Bate-boca. Meus irmãos, passou. Nos últimos dias de aula, a gente teve uma aula lá, não sei se já foi a aula da saudade, ou não sei. Tinha uma menina lá, Marília, que tá no YouTube esse negócio, mas Marília, uma colega, uma menina muito joia. Sabe aquela pessoa simpática, abastada financeiramente, muito simples, muito simpática mesmo, um amor de menina. E na hora que foi para cada um mencionar um momento ruim e um momento bom do tempo que tivemos juntos em faculdade. Meus irmãos, para minha surpresa e vergonha, aquela menina falou assim: o momento mais ruim foi aquela discussão do Wagner com o professor tal. Eu não tinha noção daquilo, até que eu ouvi da boca da colega, que ela falou assim: aquele dia eu fiquei muito assustada, eu não gosto nem de lembrar. E volta a dizer, uma menina amorosa que não te falava mal de ninguém, mas nesse dia ela colocou isso pra fora na sala toda. E eu fiquei muito sem graça, né? Um colérico inflamado. Tô contando essas experiências, né? Deixei claro que isso já tem mais de 10 anos cada uma delas, né? Bem mais. Para vocês entenderem, meus irmãos, o que eu acabei de falar. O colérico é um líder, organiza, é disciplinado e pode até fazer acontecer, mas sem controle, ele queima e destrói. Ele faz besteira. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que se você se identificou com o colérico, você precisa do Espírito Santo de Deus. Deixar o Espírito Santo de Deus dominar e controlar você. Meus irmãos, em Atos capítulo 9, nós vamos ver como era Paulo antes da transformação. Atos capítulo 9, a partir do primeiro versículo, queria que você abrisse aí, e você vai ver Paulo, um homem que era colérico. Se você der uma olhadinha no capítulo 8, só você voltar aí, na verdade, se você olhar o 7, você vai ver o primeiro mártir da igreja, que depois de Jesus, obviamente, que foi Estevão, que foi apedrejado, né? E o capítulo 7 narra como Estevão covardemente levantaram um falso testemunho sobre Estevão e o apedrejaram ali, e ele foi morto. Se você ir para o capítulo 8, no primeiro versículo do capítulo 8, diz assim: Saulo estava ali
consentindo na morte de Estevão. E naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Ok? Aí no 9, começa assim, ó. Enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor e, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. O caminho era a fé cristã. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Olha o que Ananias fala para Jesus, meu irmão. Abre aspas. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era um homem disciplinado, um homem inteligentíssimo, um homem que sabia o que estava fazendo, um homem que era organizado e era um homem possuído por um ódio do inferno contra os cristãos. E, meus irmãos, isso não justifica, mas explica. Ele era um judeu zeloso. E a fé cristã era tida como uma seita, você sabe disso, como uma heresia. Os judeus esperavam o Messias, e quando Jesus vem e diz que é o Messias, eles não acreditaram, e os judeus perseguiam os cristãos. E Paulo estava como um bom judeu, fazia parte do Sinédrio, que era a liderança judaica. Ele queria cuidar do judaísmo, proteger o judaísmo de qualquer heresia que porventura aparecesse. E então ele começa a liderar, a participar de uma perseguição aos cristãos. E tanto que quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava lá, consentindo com aquilo, participando daquilo, concordando com aquilo. E o texto diz que logo depois disso houve uma grande perseguição. O povo fugiu. E o que Paulo fez? Não adianta fugir, eu vou atrás de vocês. Conseguiu autorização para ir até Damasco, e quem encontrasse lá pregando sobre Cristo seria preso. E assim, meus irmãos, Paulo vai focado na sua missão, cheio de raiva, cheio de ódio, para alcançar para prender essas pessoas. Mas ele não contava que o próprio Jesus ia ao encontro dele. Deixa eu dizer uma coisa para você bem rapidinho. Meus irmãos, a nossa luta para defender a fé cristã, ela não é nossa só. Ela é de Jesus. Então, quando você for desafiado a pregar o evangelho, a se posicionar, não tenha medo. Jesus está nessa luta com você. Porque Paulo, quando vai em perseguição contra os cristãos, o próprio Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a perseguição que nós sofremos em nome de Cristo não é uma perseguição contra nós apenas, mas contra o próprio Cristo. Tanto é que Jesus não fala: por que você está perseguindo os cristãos, o meu povo? Não. Por que você está perseguindo a mim? E aí, meus irmãos, Paulo cai no chão
e crê em Cristo Jesus, fica 3 dias sem comer e sem beber e cego. E então o Senhor pede para que Ananias vá lá na casa, vá encontrá-lo. E quando Jesus fala para ele, o Senhor fala para ele, ele fala: Senhor, o Senhor sabe quem que é esse cara que o Senhor está falando para mim lá? Esse tal de Saulo, ele tá, onde ele está passando aí, ó, é matando o povo todo, perseguindo os cristãos, perseguindo a gente. O Senhor tem certeza? O Senhor não está enganado? Ele falou: é esse mesmo, pode ir lá, porque ele precisa saber. Versículo 16 eu acho maravilhoso. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. No versículo 15 ele diz: vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis perante o povo de Israel. Deus, Ananias falou: Senhor, esse negócio vai dar certo não. Mas ele foi. O que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, é que o colérico, depois que teve um encontro com Jesus, Paulo teve um encontro com Jesus, ele tinha esses traços coléricos. E quando ele se encontra com Jesus, o Senhor usa a determinação dele, a paixão que ele tinha pela sua causa, agora pela causa de Cristo. Ele era disciplinado, organizado e decidido, mas sua força se tornava destrutiva sem o Espírito. Preste atenção: colérico sem Cristo, olha isso, é perigoso. Colérico sem Cristo é perigoso. Cheio de energia, mas sem a direção do amor de Deus. Eu estou focando, meu irmão, no ponto difícil, porque às vezes a gente pode ter, lembra que uma das características do colérico é que o colérico é vaidoso. E se o colérico ele é um líder nato, se o colérico faz acontecer, e normalmente faz mesmo, doa quem doa, ele vai lá e resolve o negócio, é assim, mas ele resolve o negócio e eu resolvo mesmo, ele é vaidoso. Por isso que o colérico precisa entender que dentro disso ele também pode colocar tudo a perder com seu temperamento explosivo. Sem a direção de Jesus, pode colocar tudo a perder. Meus irmãos, após o encontro com Jesus, Paulo foi transformado pelo Espírito Santo. Ele continuou colérico? Sim ou não? Sim. O temperamento não foi. Ele não deixou de ser colérico. Mas esse temperamento agora foi transformado para a glória de Deus. Agora, esse temperamento é canalizado para o reino de Deus. Antes, Paulo perseguia os cristãos. E depois, meus irmãos, Paulo arriscava a própria vida para ganhar pessoas para Cristo. Olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 24. Todavia, olha isso, 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Preste atenção num traço colerérrimo aqui nesse texto. Ele tinha que terminar o que ele começou. O colérico tem que terminar o negócio. A disciplina. Ele tem que terminar. Ele falou assim: eu não estou nem para minha vida, desde que eu complete o que o Senhor falou para mim fazer. E louvado seja Deus. Que era completar a missão que o Senhor tinha para ele. Mas ele não se importava, meu irmão e minha irmã, agora em morrer pela causa de Cristo. Ele perseguiu os cristãos e agora ele arrisca a vida para ganhar pessoas para Cristo. Agora, características de um colérico transformado, que foi o apóstolo Paulo: determinação, liderança, paixão e coragem. Olha, eu vou mostrar aqui em alguns textos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte:
combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira, guardei a fé. Determinação. Liderança. Paulo, meus irmãos, foi o maior plantador de igrejas da igreja primitiva. Paulo ia para uma cidade, ia na sinagoga, pregava para os judeus: ó, esse Messias que nós estávamos esperando chegou, ele veio, se chama Jesus, ele é o Cristo, e ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele pregava, aquele pessoal cria em Cristo e ele deixava ali uma igreja, e ele seguia para outra cidade e assim sucessivamente. A liderança dele transformada fez dele um grande ou maior plantador de igrejas no primeiro século. A paixão do colérico Paulo, ele tinha amor a Cristo e ao Evangelho. E aí, olha que lindo, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Filipenses 3, a partir do 7, nós vamos até o 14, olha o que diz. Essa carta é conhecida como a Carta da Alegria, e Paulo escreve ela de Caldas Novas, sim ou não? Da Disney, de Natal. Ele escreve da prisão, e olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha agora, não que eu já tenha obtido tudo isso, humildade, hein? Ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu acho esse texto maravilhoso. Paulo transformado, e mostra a paixão de Paulo pela obra de Cristo. Eu quero concluir essa parte dos textos com a coragem que está lá em Atos 21:13. Paulo mostra em Atos 21:13 a sua coragem, ou a coragem de um colérico transformado. Só para você entender aqui o contexto, Paulo estava indo para Jerusalém e um evangelista, Ágabo, ele um profeta, né? Ele traz uma profecia para Paulo falando do sofrimento que ele vai passar lá. E aí Paulo fala assim, no versículo 13: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. A coragem de Paulo, não temer perseguição ou prisão pelo amor de Jesus. Meus irmãos, quando colocamos o Espírito não apagou o colérico em Paulo, mas santificou seu temperamento para a glória de Deus. Agora veja se você não conhece um colérico na sua vida aí que ainda não tem Jesus. Pensa. E você pensa assim: fulano, aquela brabeza dele, naquela raiva dele, né? Nunca entrega a vida para Jesus. Para que lá não tem jeito. Meus irmãos, tinha um colérico na Bíblia que Jesus deu jeito. Caminhando para o final, eu queria que você... Pastor, eu sou um colérico.
que eu preciso fazer? Meus irmãos, um colérico pode ser um grande líder, mas precisa aprender algumas coisas, e pelo menos 3. Primeira coisa, humildade, para ouvir a Deus e aos outros. Meus irmãos, o colérico fala, eu não me considero uma pessoa humilde. Eu tenho que caminhar muito para dizer considerar alguém humilde. Mas uma coisa eu aprendi: eu não subestimo nada e nem ninguém. Em todo lugar e com todo mundo nós podemos aprender alguma coisa. Me lembrei, essa conta a história de um grande pregador internacionalmente conhecido. Foi numa vila afastada, numa viagem missionária, estava em cima de uns montes. E chegando lá, tinha uma igrejinha numa cabaninha. E aí começou o culto e um homem foi pregar. E ele, na sua vaidade, falou: ué, mas eu sou fulano de tal, achei que eu iria pregar. Esse senhor vai pregar. E foi um senhorzinho, roupa simples, poucos dentes na boca, com uma Bíblia toda surrada. E aquele homem foi pregar. Meus irmãos, aquele pregador, na sua vaidade, só se lembra até aí. Depois disso ele fala que foi tomado pelo próprio Deus. E ele nunca viveu uma experiência tão extraordinária com Deus como naquele dia que aquele senhorzinho, que aos olhos dele era simples, pregou. O colega precisa ter humildade para ouvir a Deus e aos outros. Eu particularmente tenho aprendido, meus irmãos, com os irmãos, a importância de ouvir as ideias dos irmãos. O nosso bazar, que você que vive o bazar sabe, que é uma loucura, né? Igual a Black Friday, o pessoal vem uma hora antes, faz uma fila enorme, passa por cima uns dos outros. O bazar dura 3 horas de duração, arrecada um bom dinheiro. Mas essa ideia lá atrás, eu tive de fazer um bazar. E a irmã Fabiana do Leandro falou: pastor, vamos fazer um de garagem, vamos pôr de tudo. E naquela hora eu falei: ah, mas esse trem não, muito americano pro meu gosto, né? Esse bazar de garagem. Tá aí. O Fiel e Simples, que está na sua camisetinha aí atrás, que foi do nosso planejamento estratégico que nós estávamos montando, é o irmão Elison. Ele que matou essa chave para Fiel e Simples. E eu sou apaixonado nesse Fiel e Simples. Exemplificou muito bem o que nós vivemos, o que nós pensamos, o que nós cremos. Então, ouvir as pessoas faz alcançarmos grandes coisas. Paciência com os diferentes ritmos das pessoas. Eita, aí Deus tem trabalhado, meu irmão, na minha vida. Tem trabalhado na sua? Paciência com os diferentes ritmos das pessoas. Cadê minha esposa Sandrina? Saiu? Posso falar agora? Estamos no carro, indo para algum lugar. Nossa, Angélica, esqueci de falar pro fulano. Nossa, fale agora, que já está em cima da hora. A Angélica pega o celular, ela vai no WhatsApp, ela vai procurar a pessoa, aí ela vai passando assim. Eu já estou desesperado, eu já quase infartei, ela tá passando. Aí ela acha a pessoa, aí ela vai digitar. E como é que eu faria, né? Abre o WhatsApp, digita lá em cima, pesquisar, fulano, nome da pessoa, aparece, eu pego o áudio, já fulano, mas a Angélica é feliz, sanguínea é feliz, irmão. Tudo. O colérico é desesperado. Então, paciência com os diferentes ritmos das pessoas. E aí, meu irmão, eu sei que precisa muito mais paciência da parte dela para viver comigo do que da minha para viver com ela. E a terceira coisa, submissão ao Espírito Santo de Deus. Quando colocamos nosso temperamento aos pés da cruz, Cristo nos transforma em instrumentos úteis. Submissão, meus irmãos, à palavra de Deus. Enquanto a equipe de louvor sobe aqui, quero concluir dizendo que o colérico pode ser um leão indomável, mas Cristo é o verdadeiro pastor
que o doma e o guia. Assim como Paulo, nós não deixamos de ser quem somos, mas em Cristo somos transformados. Não deixamos de ser quem somos, mas em Cristo somos transformados. E por fim, o colérico sem Cristo destrói, mas o colérico cheio do Espírito Santo constrói para o reino de Deus. Amém? Amém? Meus irmãos, nós vamos orar, vamos cantar, mas eu queria falar para você sobre outro temperamento. Se o colérico é movido pela ação e pela força, ação e força, o melancólico é movido pela profundidade e pela reflexão. Semana que vem nós vamos falar sobre o melancólico, que muitas vezes sofre com a sensibilidade e a introspecção, mas que, rendido ao Espírito Santo, se torna fonte de sabedoria, criatividade e profundidade espiritual. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, eu quero orar agora. É como eu falei domingo passado, conversando com alguém, estava dizendo sobre o seu temperamento, e a pessoa falou assim, e a gente dando risada, né? Porque era engraçado mesmo, mas para ela já tinha perdido a graça há muito tempo. O que às vezes nos faz rir sobre o temperamento de alguém, para aquela pessoa não tem mais graça nenhuma há muito tempo. E enfim, eu quero orar agora. Você que entendeu que é sanguíneo no domingo passado, você que entendeu que é colérico, você que percebe que você tem sim muitas qualidades, nós precisamos da alegria do sanguíneo, né? Dessa impulsividade santa. Precisamos da organização, da disciplina, da força do colérico. Mas ambos, meus irmãos, têm características que precisam ser tratadas, que precisam ser transformadas. Características que são pecaminosas diante de Deus. Mas a palavra é que você entenda que Cristo pode transformar. 3 coisas que essa série de mensagens tem como objetivo: autoconhecimento. Autoconhecimento, entender que temperamento não justifica pecado. E terceiro, não há temperamento que Cristo não possa temperar, transformar. Deus, em nome de Jesus, eu quero nessa noite agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor, por vermos tão claramente como o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, que era um homem que detinha, que mandava, era um homem que fazia acontecer. Ele, ó Pai, encontrou alguém que realmente faz acontecer, que é Jesus Cristo. Quando Paulo se encontra com Jesus, agora o que ele vai fazer acontecer é sobre a orientação, é na submissão e é no poder de Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo agora é transformado em homem de características coléricas, mas que agora são canalizadas, reorientadas para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa noite que ficou com esse temperamento e que tem percebido que a parte ruim, os pontos que precisam melhorar, tem dominado a sua vida. Ó Pai, assim como falamos, tem sido como fogo que aquece, ilumina e guia, mas que às vezes queima e destrói. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos todos aqui, os coléricos, entenderem isso, sair daqui no intuito de deixar ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Sair daqui no intuito, ó Deus, de servir ao Senhor e canalizar todas as características desse temperamento para a glória de Deus. Ó Pai, o Senhor é um Deus que transforma.
Mas nós precisamos da ajuda do Senhor para sermos transformados. Dá-nos humildade, dá-nos autoconhecimento, dá-nos arrependimento e dá-nos, ó Pai, fé no poder transformador do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, meu Deus.